Olá, muita atenção, nós estamos hoje aqui na Avenida 1º de Março, em São Leopoldo, em frente ao prédio onde um homem foi acusado de arremessar 11 gatos da janela da sua residência. Esse prédio fica em frente à sede da Vale TV aqui em São Leopoldo. E para complementar o assunto, nós pegamos a palavra do delegado da 2ª DP aqui da cidade e também de pessoas e vizinhos envolvidos no caso. Em meados de dezembro de 2022, a polícia começou a receber diversas denúncias de que na área central aqui do município de São Leopoldo estava havendo uma chuva de gatos, assim como foi denominada pela população. Os gatos apareciam defenestrados ali em via pública e em cima do telhado do estacionamento que fica na área central do município, e em que pese não ser a nossa área aqui da 2ª Delegacia de Polícia, a gente, por ser delegacia amiga dos animais, a gente tem o selo de amigo dos animais, então todos os delitos de maus tratos aos animais, eles são redirecionados aqui para a 2ª Delegacia para a nossa investigação especializada. E, em razão disso, a gente começou as diligências e a gente apurou que determinada lateral do prédio, de um prédio residencial ali, seria responsável por defenestrar os gatos ali que estavam surgindo. Em razão disso, a gente ouviu todos os moradores daquele condomínio e apurou que a maioria dos moradores eram moradores antigos ali, estavam mais de anos, e somente um deles tinha se mudado recentemente, meados do ano passado, para a região. A gente bateu na porta dele, solicitou que fosse franqueada a entrada, ele prontamente franqueou acesso à sua residência. A gente constatou que ele tinha um gato e tinha um transporte de gato na sua vaga de garagem, e o apartamento extremamente organizado, fora dos padrões do que a gente imaginava que seria de um sujeito que estivesse lançando os gatos pela janela. Então a gente trouxe ele à delegacia e, depois de horas de entrevistas, ele disse que estava adotando os gatos numa plataforma, na OLX, e levava para sua residência. Na sua residência, o gato que ele tinha era um gato dominante e não aceitava outro gato na sua área de domínio. Em razão disso, ele matava os outros gatos, e ele, por não saber o que fazer, ele lançava esses gatos da janela. O que a gente constatou? A gente continuou a investigação e a gente apurou que as lesões que ele disse haver do conflito entre os gatos, na verdade, não existia. Que o que havia era somente as fraturas ósseas nesses gatos que foram jogados ali de cima, o que refutava esse álibi que ele trouxe pra gente aqui na polícia. Em razão disso, a gente indiciou ele pela morte de 11 gatos, um deles foi sobrevivente. A gente levou esse gato sobrevivente para a Secretaria Municipal de Proteção Animal aqui do município. O veterinário conferiu ali os cuidados médicos e conseguiu realocar ele em outro lar para uma adoção. Ele responde agora pelo crime de maus tratos qualificado. O crime de maus tratos, ele obteve um aumento de pena recentemente com a Lei Sanção, e a pena máxima passa a ser de 5 anos. Só que a gente tem duas agravantes dentro desse caso. Primeiro, o resultado morte, que é uma causa de aumento de pena, 2 gatos, e a continuidade delitiva, que ele praticou pelo menos 11 crimes em sequência. Então ele vai responder, a gente termina a nossa investigação, a gente indicia esse sujeito, remete agora para o Ministério Público poder oferecer a denúncia em relação a esse caso. Certo, e esse caso já teve algum precedente ou algo relacionado do tipo na região, ou que tu tem acompanhado em outros lugares que você trabalhou? Não, essa é a primeira vez que a gente pega um caso inusitado dessa maneira. O que a gente conseguiu comprovar foi que pelo menos 11 gatos foram mortos. O que a população nos traz de informação é que esse número seria ainda maior. Entretanto, os eventos anteriores a meados de dezembro, eles foram esparçados de forma que a gente não conseguiu vinculá-los, e também não chegou ocorrência registrada para que a gente pudesse apurar e linká-los com esse caso da chuva de gatos aqui no município de São Leopoldo. Então, informalmente provavelmente seriam mais gatos ainda. Exato. A população e a rede de apoio da proteção animais chega a falar em 30 animais, em 30 gatos. Entretanto, a gente só conseguiu vincular os 11 de meados de dezembro até fevereiro nesse caso. O fato foi quando eu abri a janela e vi que tinham 2 gatinhos mortos em cima do telhado. E tinha um saco perto que eu cogitei que pudesse ter mais animais dentro. Aí a minha primeira reação foi falar com uma amiga minha. Mandei o vídeo para ela, até depois mandei para a polícia o vídeo, dizendo que eu estava chocada, que
não sabia se tinham jogado os animais da rua, acreditava que estava morto e jogaram em cima do telhado, não estava cogitando que pudesse estar vindo daqui. Aí falei primeiro eu entrei em contato com os bombeiros para avisar que tinha os animais ali. Eles mandaram eu ligar para Secretaria do Meio Ambiente, que mandaram eu ligar para a polícia. Daí eu liguei, eles falaram que não tinha uma viatura no momento, mas que assim que tivesse eles iam enviar. Aí no outro dia eu vi que ninguém tinha feito nada, os animais continuavam ali, eu entrei em contato com o síndico e falei que eu achava que não tinha nada a ver com o condomínio aqui, né, enfim, com o prédio, mas que tinham animais mortos em cima do telhado, que no mínimo tinha que se retirar de lá em função de saúde pública, né. Que tá até hoje ali os animais, enfim, ninguém fez nada. Daí, depois eu, chocada com a situação, né, muito tagarela, eu falei com a menina da limpeza e eu falei, Janice, tu já viu que, né, tem animais mortos aqui no telhado? Daí ela disse, eu já recolhi vários aqui na frente. Ela disse que tinha recolhido na época em torno de 7 gatos mortos aqui na frente. Daí eu disse, então alguém tá envenenando, né, só podia ser um caso de envenenamento, porque a gente não... Eu não vi os animais que ela recolheu, mas o animal que eu vi em cima do telhado, ele estava perfeito, não tinha sangue, não tinha nada, né? Parecia até que estava dormindo. Daí falei com ela e daí não se falou mais no assunto. Eu achei que fosse um caso isolado, isso lá em dia 14 de dezembro. E aí quando eu tirei férias em março, eu estava indo tava na praia e aí a Mari, que é da Kiba, aqui do outro lado da rua, da fruteira, ela entrou em contato comigo falando que tinha uma menina que tinha deixado o telefone dela ali pedindo para eu entrar em contato, porque eu já tinha comentado com a Mari sobre os gatos, né? Mas isso lá em dezembro. E aí ela falou, Josi, tiveram aqui, parece que estão jogando gatos aí do prédio. Daí eu, como assim estão jogando os gatos aqui do prédio? Aí me mandaram um vídeo, que eu fiquei muito chocada. Dormi de noite assim e no outro dia eu não consegui ficar na praia. Eu não consigo estar aqui na praia de férias e saber que tá acontecendo alguma coisa lá onde eu moro. Daí eu peguei o carro, voltei, e aí chegando em casa o delegado já entrou em contato comigo, eu dei o meu depoimento, eles vieram, olharam pela janela do meu apartamento, o telhado ali onde tinha os primeiros que foram avistados. E depois disso começou toda uma investigação, ele pegou depoimento, eu consegui apontar alguns moradores, já fala com uma pessoa tal que mora no apartamento tal, que pode ter visto alguma coisa. Porque eu estava suspeitando já de um morador que eu não conhecia, mas em função do histórico aqui do condomínio, de conhecer as outras pessoas e saber que eram proprietárias, moradores antigos, pessoas, né, que a gente nunca suspeitou de nada e esse tipo de situação nunca tinha acontecido antes. Então eu comecei a levantar algumas hipóteses que poderia ser um cara que no fim acabou né, assumindo que foi ele. Mas na época a gente não sabia muito o que fazer, tem coisa que a gente não pode fazer, né? Enfim. Tive que esperar que o pessoal fosse dar depoimento e que a justiça fosse feita, né? Então hoje, assim, não é ainda uma comemoração, né? Porque infelizmente ainda não tá preso. Ele colaborou com a polícia, então se beneficiou, né, com isso. Tá em casa, provavelmente. A gente vê o carro dele estacionado na rua, enfim, tem que passar reto. Não é fácil, assim, porque eu tenho 2 gatos, né? Eu sou muito apegada aos animais, então pra mim foi muito chocante, assim, sabe? O primeiro momento que eu tive a sensação foi de não saber o que fazer. Porque tu liga pra polícia, liga pro banheiro, todo mundo manda tu ligar um pro outro e ninguém faz nada. E aí depois que as meninas vieram entrar em contato, daí a Thaís trabalha numa ONG, elas foram atrás, né, de mais informação, a gente montou um grupo para ajudar nas investigações. Daí eu vi que alguma coisa ia ser feita, porque só eu falando, ninguém, né, falei com o síndico, enfim, também ninguém nunca foi atrás. E a gente tem, por mais que a gente tenha câmeras aqui, a gente não sabe o que acontece dentro do imóvel da pessoa, né, não tem como ver. E também a gente não tem câmera externa que fique observando a janela deles. Tem uma câmera da guarda municipal, mas ela não ficava fixa aqui no prédio, então eu não sei quais são as provas que eles levantaram nesse meio tempo. Acredito que se ir atrás de histórico vai aparecer mais coisas, mas não sei, provavelmente não tenha sido a primeira vez, né? Acredito que... Resta a gente agora vai ser esperar. Esperar e espero que
que a justiça seja feita, porque senão ele vai fazer de novo. Porque se tratar de um caso de psicopatia, a gente sabe que ele vai continuar fazendo. Olá, nós estamos aqui com a Mari da Fruteira Kiba. Queria saber dela aí o que ela tá sabendo sobre essa situação dos gatos aqui com o vizinho aqui de prédio. Oi, na verdade ficamos sabendo sobre envenenamento. E aí veio a Polícia Civil perguntando se a gente sabia de alguma coisa, que estavam atirando os gatos e tal. Daí até nós não sabia que estavam atirando os gatos. Aí começou a repercutir. Aí ficamos sabendo que era de um vizinho aqui do prédio. Daí fomos entrando em contato, fomos ajudando o pessoal de ONG, os vizinhos do prédio mesmo que moravam ali, e foi ajudado até chegar a pessoa que é responsável pelos crimes dos gatos. E vocês falam aí que tem suspeita de mais gatos aí nesse envolvimento? Eles dizem que em torno de 11, acho que foi muito mais, pelo que a gente sabe de ver os gatos mortos na rua. E é desde dezembro que a gente sabe, talvez até antes, que estava acontecendo isso. E esse homem mora muito tempo aqui, ele já veio no teu estabelecimento algumas vezes? Ele não mora muito tempo aqui, não. Eu acho que se ele veio foi poucas vezes aqui. Certo, muito obrigado. Tá? Obrigadão, vamos atrás da... Viajou, você eu acho